Eu, há umas semanas atrás, fiquei de dar alguns pensamentos acerca da ceia do Senhor. E os princípios que lá estão, não precisa de ser hoje a ceia do Senhor, são princípios válidos, em que nós podemos relembrar uma e outra vez acerca deles, que eles serão sempre de muita importância para nós. E esquecermos acerca disto é esquecermos tudo, é voltarmos a ficar perdidos e não sabermos quem nos colocou nesta posição. E se nós fôssemos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 25, eu só queria falar acerca de alguns pontos e fixar 3 olhares. Mas antes disso, eu passo a ler a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, do 23 ao 25. O apóstolo Paulo, referindo-se à igreja de Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em primeiro lugar, eu queria vos apresentar um primeiro olhar, que eu acho como pessoa, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos ter. É um olhar para trás. Olhar para a cruz. Olha, é olhar para aquilo que nos faz estar aqui hoje. Sem aquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário, hoje nós não estaríamos aqui. Não seríamos uma família em Cristo. Uns a chamar irmãos aos outros. Uns tendo carinho pelos outros. Somos da mesma família da fé. Nós pertencemos a um corpo do qual todos nós estamos unidos por causa daquele momento. Olhar para trás é olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez vicariamente por nós. E Ele tomou o lugar que nos pertencia. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre Ele, que o castigo que estava sobre nós, ficou sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, para ser mais preciso. Então, no primeiro olhar para trás, é recuarmos para aquele ponto que fez a diferença na nossa história. Mudou o ponteiro da agulha da nossa vida. E nós, ao fazermos isso, estamos a olhar para trás. Nós estamos a olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez. E mais, nós estamos a olhar para o grande amor do Senhor Jesus para connosco. Então, imaginem isto. Jesus está a instituir a ceia naquela noite. Ele está com os seus amigos. E naquela noite ele diz que entre um daqueles seus amigos há um traidor. Alguém que o vai trair, que por trás dele vai fazer uma coisa que não deveria fazer. Ele estava a apontar o dedo a Judas. Agora, reparem, Jesus sabendo daquilo tudo, sabendo aquilo que viria para a frente, ele estava a poucas horas de ir para a cruz. E ele institui a ceia do Senhor. E vocês dizem assim, agora ponham-se no lugar do Senhor Jesus, perante aquilo tudo, aquele cenário. Se calhar era motivo para dar um murro na mesa, atirar a toalha ao chão, desistir de tudo. Andaram comigo tanto tempo e mesmo assim há um traidor. Era motivo para desistir, abandonar, não querer prosseguir. E nós aqui, nós vemos, se calhar, o grande amor do Senhor Jesus. Podendo desistir, mas por amor de nós Ele continua. Então, se calhar, quando nós estamos num momento destes, numa cerimónia destas, nós o primeiro olhar que nós devemos ter é olhar para trás. Olhar com este olho daquilo que o Senhor Jesus fez por nós.
aquilo que ele poderia ter deixado de fazer, atirar a toalha ao chão, já bastava. Afinal de contas, a Bíblia diz que o seu povo, os israelitas, não receberam bem o profeta. Ele estava a falar relativamente a ele. Eles quiseram apedrejá-lo, quiseram pô-lo para canto, quiseram abafar a sua boca, colocar uma mordaz na sua boca, quiseram aniquilá-lo. E depois, a poucas horas de ser levado para a cruz, um traidor. Então, nós vemos o grande amor do Senhor Jesus para connosco. Então, o nosso primeiro olhar deveria ser este olhar para trás. Vocês dizem assim, estacionar ali? Não. Agora, quando olhamos para trás, devemos olhar para a frente. Como alguém diz, quando eu faço um passo para trás, a seguir tem que ser 2 para a frente. Então, nós deveríamos olhar para a frente. E olhar para a frente é celebrarmos com esperança. Afinal de contas, o Senhor Jesus disse que um dia Ele regressará. E Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou abandonados. Nós sabemos em quem acreditamos. Nós sabemos quem é o Senhor Jesus. Na sua boca só existe palavras de verdade e não de mentira. Então nós devemos colocar esse olhar para a frente. O olhar que nós anunciamos a cada vez que celebramos a ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nós celebramos com esperança. Nós não celebramos com aspecto fúnebre, com tristeza, com lágrimas. Não, isto é esperança para o povo de Deus. Ele voltará. Muitos dizem que isto é o vale de lágrimas, mas é por pouco tempo. E deixem-me dizer, é entre parentes. É por pouco tempo. Porque Ele voltará. E Ele até lá não deixará o seu povo. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja. Depois disso, eu acho que deve haver um terceiro olhar. É um olhar para dentro. Olhar para trás, olhar para a frente, mas deve haver um olhar para dentro. E alguém disse isto, um teólogo no século XVI chamado João Calvino, ele disse: a nossa dignidade é a nossa consciência da nossa indignidade. O povo de Deus tem consciência disto, que pode estar aqui hoje sentado, pode falar acerca do nome do Senhor Jesus, porque tem a consciência dentro dele que é indigno, mas que o seu Senhor é digno de toda a glória. E por isso é que o povo de Deus é assim. É um povo que pertence a um Senhor. Por causa dos méritos do Senhor Jesus, nós podemos celebrar. E era isto que eu queria partilhar com vocês na ceia do Senhor, que foi o Domingos que na altura tomou a palavra, e bem. E hoje, para além disto, e não é andarmos aqui a dançar de tema para tema, mas há um assunto que eu acho que preocupa a igreja, e preocupa-me a mim. Nós estamos no mundo, nós não somos diferentes dos outros. A Bíblia diz que quando chove, chove para o justo e para o injusto. E há a questão do mal. Como é que o povo de Deus reage com a questão do mal? E nós, a Bíblia dá-nos um exemplo, o exemplo máximo, se calhar, chamado Jó, o livro de Jó. Como é que aquele homem lidou com a questão do mal? E se não se importarem, nós vamos ao livro de Jó, no primeiro capítulo, e vamos só ler alguns versos e tirar algumas conclusões. E depois eu dou a palavra ao pastor. Livro de Jó, capítulo 1. Diz assim, Jó capítulo 1, e vamos começar do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beber com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, em primeiro lugar, nós temos aquilo que este homem era. Em primeiro, se calhar, para nós nos posicionarmos, há muitos que dizem que Jó deve ter vivido naquela altura da época de Abraão, se calhar de Isaac ou de Jacó, naquele tempo. E a Bíblia diz que este homem era um homem íntegro e reto. A Bíblia dá-nos aquilo que este homem era, como pessoa, o seu caráter. Ele diz que era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois ele, mais à frente, diz que lhe nasceram muitos filhos, que ele tinha muitos bens, muitas ovelhas, tinha gente ao seu serviço. Nós vemos que era um homem com muitas posses, era rico. Mas não é esse ponto que nos aqui importa. O ponto que aqui importa é que ele diz que quando os seus filhos se juntavam para, se calhar, ao fim de semana, fazer alguns banquetes, conviverem um bocado, aquele pai, ele pensava para si próprio, para os seus botões. Eles, se calhar, vão exagerar nas bebidas, se calhar vai haver música e vão exagerar nas danças, se calhar vão andar lá a trocar de pares ou a dançar, e aquele pai, ele se calhar ficava preocupado. E eles, ao fazerem isso, estão a pecar contra Deus, e se calhar com o alongar da noite, eles se calhar vão tropeçar aqui e ali e vão blasfemar contra Deus. Aquele pai preocupado, eu imagino, ele levanta-se no dia a seguir e vai sacrificar, de maneira a tentar reconciliar aqueles filhos com Deus. Era um pai preocupado. Agora reparem, homem rico e piedoso. A questão não é ele ser rico, nós nos focarmos na riqueza deste homem. Olha quão rico este homem era. Olha, e também, já agora, acrescento aqui um ponto. Pensa-se que este homem, se viveu na época de Abraão, era mais rico que Abraão. Em comparação um com o outro, ele superava Abraão. Então ele era mesmo rico. Mas não é aqui que eu quero me estacionar. Não é aqui que eu quero parar. Não é o ponto importante da história. É um detalhe. O detalhe é que, se nós fôssemos ao Novo Testamento, há lá uma passagem que diz: quão difícil é para o rico entrar no reino de Deus. Então nós juntar duas coisas, estas duas coisas, ser piedoso e temente a Deus, isto é difícil. É este o detalhe, se calhar é por causa disso que está aqui este detalhe, para nós vermos o quão difícil é juntar estas duas coisas, ser piedoso e rico. Mas se nós avançarmos, nós sabemos o resto. E entra Satanás na história. Mais uma personagem. Satanás parece que ele tinha encontros marcados com Deus para dizer aquilo que tinha visto pela terra. Dava-lhe alegria percorrer a terra, porque a Bíblia diz que ele é o dono, é o líder das potestades do ar, é o príncipe das potestades do ar, e ele andava aí, ele vagueava, e parece que ele fazia o relatório daquilo que via e tinha acesso a Deus, e ia contar com aquele gozo diabólico aquilo que ele tinha visto. Agora eu vou assim isso. Podem não ouvir mais nada, mas fiquem com isto. Isto eu acho que é importante. Vocês sabem porque que Satanás não quer que cada um de nós tenha relacionamento com Deus? Então atentem para isto. Se Satanás vai junto a Deus e conta-lhe a história que quiser acerca de nós, e se nós não tivermos relacionamento com Deus, nós não podemos nos defender, fica a história dele a ser verdadeira. Sabem porque que ele está sempre na esquina, à procura de nos cortar o relacionamento com Deus? Que é para ele contar a história que quer a Deus.
e nós não nos defendermos. Nós nos revoltarmos com Deus. E sabem uma coisa? E se nós não nos defendermos perante Deus, fica a história dele. Então, se calhar, reparem, é muito importante nós termos relacionamento com Deus. Oh Pai, ouve aquilo que eu te quero dizer. Ele conta-te aquilo que quer, não é? Faz um relatório diário e conta-te e satura-te os ouvidos com isso. Mas eu quero ser eu a contar-te a história. Olha, eu realmente fiz isto e isto. E eu não deveria ter feito isto. Estou arrependido. Eu sei que vou pagar o preço. Um dia vai chegar aí alguém e vai-me acusar. Mas eu quero que tu, de antemão, saibas. Olha, eu fiz isto. Foi muito grave. Não devia ter feito. Peço desculpa. E quando Satanás te for contar, tu já sabes a minha versão. Eu sou teu filho. Acredita em mim, foi mesmo assim. E mesmo que Satanás te tente convencer, e tente-me convencer, apanhar-me num laço para cortar a relação comigo, ó Pai, tira isso do meu coração. E eu não quero cortar o relacionamento contigo. Eu quero-te todos os dias contar aquilo que aconteceu. Eu não quero deixar isso para Satanás. Ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele vai-te mentir e eu não vou me poder defender e isto vai ser complicado. Então, se calhar, esta é das lições mais importantes para nós. É não deixarmos de ter relacionamento com Deus para que Satanás não ande ao seu belo prazer. Ele vai ter que ouvir, Deus tem que ouvir a nossa versão e não a versão dele. E então ele percorria a terra e ele contava. E a certa altura, Deus questiona, e tu viste o meu servo Jó? Não há igual a ele. E vocês já sabem o que é que ele disse. Ele disse, tira-lhe tudo o que ele tem. E tu verás se ele continuará a render-se a ti. E nós não sabemos explicar como Deus deu-lhe essa permissão. Agora aqui, o ponto principal, não é eu vos contar esta história. Vocês, afinal de contas, vocês já sabem esta história. O ponto principal é, nós teríamos aqui um bom motivo para acusar Jó de ter pecado. Olha, ficou sem os bens, ficou sem os filhos, ficou sem os servos, apanhou uma doença terrível, que Jó coçava-se com os cacos que apanhava, raspava a pele, tinha a pele literalmente em carne viva, tinha uma mulher que amaldiçoou, incentivou a amaldiçoar Deus. Acaba com isso e amaldiçoa Deus e morre. Não é isso que eu quero vos falar. Isto poderia ser um bom motivo para nós apontarmos a flecha a Jó e dizer o que é que tu fizeste, o que é que tu fizeste de tão errado, que pecado é que há na tua vida de tão errado para isto estar a acontecer. Vocês, se calhar, podem não estar a perceber, porque eu posso não me estar a explicar muito bem. Mas há uma passagem no Novo Testamento que nos leva a isso. Vocês recordam-se da cura do cego de nascença? Quando o Senhor Jesus e os discípulos iam a passar, viram aquele cego. E os discípulos o que é que disseram ao Senhor Jesus? Quem pecou? Ele ou os pais? Queres estar preparado? Quando acontecer-te alguma coisa na tua vida, sabem o que é que eles vão pensar de ti? Sabem o que é que eles vão dizer acerca de ti? O que é que tu fizeste? Ai, partiste o pé. O que é que tu fizeste? Que pecado. Que pecado. Se eu estou a rir, mas isto não dá para rir. Porque quem leva com elas é que sabe. Jó não fez nada. Jó, se tivesse uma avaliação ao fim, se tivesse o caso dele ido a tribunal, no final era inocente. Ao fim de escrutinar a sua vida, ao fim de analisar depoimentos aqui e ali dos 3 seus amigos, supostamente seus amigos. Um foi lá só com chavões, frases feitas, como que se isso é consolador na altura do sofrimento. Não, aquele homem era inocente.
Agora, esta é a doutrina que tem-se arrastado ao longo dos anos e tem entrado dentro da igreja. Se acontece alguma coisa na vida do crente, é porque há lá um pecado que está a minar. Isto é, por um lado. Por outro lado, nós sabemos que, por exemplo, outro exemplo. Querem outro exemplo? Estevão. Apedrejado até à morte. Ele fez um relato brilhante da história de Israel. E ele é apedrejado até à morte. O que é que aquele homem fez? Se calhar para muitos iam perguntar qual foi o pecado que aquele homem tinha. Pedro foi preso. Então o que é que aquele homem fez? Que pecado é que ele tinha para ser preso? E já agora Jesus, morte de cruz, o que é que ele fez? Que pecado é que ele tinha? Isto é a doutrina que entrou na nossa igreja. Mas nós não podemos deixar de considerar outras coisas. Às vezes o crente é levado ao sofrimento pelas próprias mãos de Deus para serem santificados. Exemplo. Eu tenho um amigo meu que foi fazer uma viagem pela Europa. Pegou no carro e Europa fora. Ele quando chegou, ele diz: olha, eu fui de carro e tive um pneu furado aos 5.000 quilómetros. Nós olhamos, 5.000 quilómetros, um carro, Europa fora, estradas conhecidas, se calhar meteu-se em apertos por algumas estradas mais complicadas. Um furo. Está bem, passa. Agora imagina isto. Se ele fosse viagem fora e a cada 100 km tinha um furo. Epá, que é qualquer coisa que não está bem. No carro há qualquer coisa que não está bem. Agora imaginem a vida do crente. A cada 5.000 km tem um tropeçanço. Tropeça. Mas é a cada 5.000 km. Agora imagina outro crente. A cada 100 km tropeça. Qualquer coisa que está mal. Então a Bíblia diz que Deus santifica os seus filhos. Se nós tivermos um furo a cada 100 km, já podemos esperar que Deus vai atuar. Compreende? Então, Deus também ele santifica o seu povo, o seu filho. Por vezes ele usa esta repreensão para castigar o seu filho, para endireitá-lo, para colocá-lo na vereda correta. E isso também é bíblico. Nós sabemos que Deus ele castiga e ele admoesta aquele que ama. Nós temos versículos bíblicos que confirmam isso. E então eu não posso assumir que o sofrimento que eu encontro é relacionado diretamente ao meu pecado. Eu não posso tirar essa conclusão. Mas eu também não posso concluir e assumir que também não seja devido a ele. E eu não posso concluir que aquilo que está acontecendo na minha vida, por outras palavras, é devido ao meu pecado, mas eu também não posso concluir que aquilo que está a acontecer à minha vida não seja devido a ele. Nós temos que ir a todas. Nós temos que compreender que aquilo que Jó estava-lhe a acontecer não tem qualquer relacionamento com o pecado que havia na vida dele, porque ele tinha ficha em branco. No entanto, a mão de Deus estava sobre ele. Nós também não podemos dizer que Tiago morreu pelas mãos do rei Herodes ao fio da espada porque fez alguma coisa de errado. Não havia nada que aponta para isso. Pedro, evangelizando o povo de Israel, é preso. Nós também não podemos dizer que ele estava a pecar ou a pregar ou alguma coisa do género para ser preso. Nós não podemos tirar essa conclusão. Mas nós também sabemos que há casos na Bíblia em que o sofrimento e a mão de Deus aparece para santificar o seu povo. Mas nós também não podemos dizer categoricamente que há coisas que acontecem na vida do crente e que seja a mão de Deus. Então, se calhar, quando um crente aparece e tem qualquer problema, ou que aparece com alguma situação em que
parece que a mão de Deus está sobre ele. Se calhar o melhor é nós termos o seu cuidado. Nós não devemos atacar logo como os discípulos atacaram, dizendo quem pecou, ele ou os seus pais. Afinal de contas, nós ao fazermos isto, estamos-nos a colocar no lugar de Deus. Há quem diga que há certas profissões que têm o complexo de Deus. Acham que estão no lugar de Deus. Dão uma sentença como se fossem Deus. Nós não podemos ter esse complexo. Nós, afinal de contas, não conseguimos substituir Deus. Nós compreendemos as situações, nós entendemos que há coisas que acontecem na nossa vida que é para nos santificar, para nos corrigir. Afinal, que aquele que ama corrija os seus filhos. Mas nós também sabemos que há coisas que não têm relação nenhuma. E nós não poderemos ser os primeiros a pegar nas pedras e atacar. Não nos compete a nós fazer isso. E então era isto que eu queria partilhar com vocês. Se calhar mais coisas haveria de ser dito. E se calhar podemos finalizar com isto. Há uma coisa que Jó fez no final deste livro. Muitos dizem que ele diz que se arrependeu do seu pecado. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que Jó tem a sua ficha limpa. Acho que ele não tinha de que se arrepender se ele não tinha tropeçado. Mas dizem que Jó teve que se arrepender de alguma coisa. De ter desconfiado de Deus. Arrependeu-se de não ter percebido que mesmo naquela situação Deus estava no controle, ele afinal de contas ele é soberano. E há uma coisa que nós, todos nós, vamos ter que fazer quando estivermos na casa das lágrimas, como alguns dizem ou designam. Todo o cristão vai passar pela casa das lágrimas. E vai ter que enfrentar uma coisa. Quando estiver na casa das lágrimas, ou na casa do pranto. Ou desconfia de Deus, ou segura-se a Ele. Ou condena Deus, ou firma-se nele. Ou faz como um costume dos judeus que eles tinham. Quando alguém estava blasfemando contra Deus, batiam na boca da pessoa que estava blasfemando contra Deus. Chegavam perto dela e batiam-lhe na boca. Quando estivemos na casa de pranto, só temos duas possibilidades. Ou desconfiamos de Deus, ou nos agarramos a Deus, confiando nele. Ou batemos na boca de Deus, desconfiando dele. Afinal de contas, tu não estás nos momentos em que eu mais preciso. É desconfiar. Ou nos firmamos nele até ao fim, nas suas promessas, naquilo que ele nos deixou, que nunca, jamais nos abandonará. Nem que nós passemos pelo vale das lágrimas, pela casa das lágrimas, pela casa do pranto. Então era isto que eu gostaria de deixar com vocês. Estas coisas em que teremos sempre a nossa decisão, porque nós sabemos, e a Bíblia diz, que o dia mau ele surgirá. E nesse dia temos estas duas opções: ou desconfiamos de Deus ou nos agarramos a Deus. Vamos orar?